Achou aí Gênesis? Esse é fácil, hein? 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfareis com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gofre, farás comprimentos na arca, betumarás por dentro e por fora com betume. Glória a Deus. Feche seus olhos aí e fala assim: Senhor, fala comigo, segundo a minha necessidade, não aquilo que eu quero ouvir, Senhor, mas o que eu preciso ouvir, né? Em nome de Jesus. Irmãos, uma vez, não, pode deixar, obrigada. Eu lembro que ano passado eu ia fazer novamente a prova para concorrer ao Conselho Tutelar novamente. E o que aconteceu? Troquei de aparelho de celular e coloquei todos os meus estudos, né? Aliás, isso aqui está aqui, todos os estudos, um monte de coisa aqui. E eu coloquei no celular para eu estudar. Ali tinha os livros, tudo que eu precisava estava ali para eu estudar. E quando trocou o aparelho deu pau. E para eu estudar, irmão, mas o que aconteceu? Eu tive que reiniciar tudo novamente. Eu lembro que foi me emprestado um aparelho. O aparelho foi reiniciado, foi resetado tudo que tinha nele. Era de uma pessoa, né? Foi me emprestado para eu colocar pelo menos algumas coisas para eu poder estudar naquele aparelho. Pastora, o que tem a ver? Quem aqui não... Ó a pergunta. Quem não tem celular? Nem as crianças levantam a mão. Por isso que eu perguntei quem não tem, porque todo mundo tem, né? Agora fala para mim. Imagina se o seu celular der pau. Tem gente que depende. Tem gente que tem aplicativo de banco. Meu tem estudo, né? Tem um monte de coisa que está no meu celular. Imagina só. Então o que acontece? Eu trabalho. Meu trabalho, para eu fazer, para mim executar meu trabalho, 80%, vamos dizer, porque se não tivesse esses 20% a gente até consegue, mas 80% eu dependo de um computador, eu dependo de um sistema. E se ele não funciona, o que eu tenho que fazer? Reiniciar. Quando dá pau, o que acontece? Não está funcionando. O que você faz no seu celular? Você reinicia. Às vezes tem coisas que não dá, mas reinicia aí que vai funcionar, não é assim? É isso. Aqui nesse versículo que nós lemos, eu não sei se você prestou atenção nisso, mas Deus disse que havia se arrependido de ter feito o homem colocado sobre a terra. E o Senhor estava dizendo que Ele iria reiniciar a terra. Aqui Deus estava dizendo que Ele ia reiniciar novamente. Presta bem atenção nisso. Ele iria acabar com todo mundo. Ele iria reiniciar novamente. Foi o que Ele fez. Nós estamos falando aqui, eu estou dizendo para você de um aplicativo, de um celular, para você ficar bem claro na tua mente. Porque talvez você tenha lido esse texto e não tenha passado na sua mente isso aqui. Porque Deus olha para a terra e Deus se arrependeu de ter colocado o homem sobre a terra. Então Deus falou o quê? Vamos resetar todo mundo, fazer um reset. Então Deus passou os olhos sobre a terra e Deus viu quem? Noé. Por que Noé? Porque Noé era um homem de coração bom. Noé era um homem de coração puro. Noé era justo.
Ao passo que Deus olhou para a terra e não viu mais ninguém de coração como este homem. Então Deus olhou, falou com ele, chamou ele para conversar e falou: Noé, você vai construir uma arca. Como assim? Noé, você vai construir uma arca. Noé então agora já está pegando o projeto de Deus, que Deus colocou sobre as mãos dele. Noé nem imaginava, e Deus agora fala assim: você vai construir uma arca, porque você vai entrar nela e você vai colocar a tua família. Irmão, presta bem atenção numa coisa. Pode haver o dilúvio que for, pode haver a tempestade que for, Deus vai te colocar numa arca. Essa arca, Deus salvou a humanidade. Deus salvou Noé e a família dele. Presta bem atenção. Deus estava acabando, resetando todo mundo, e Deus estava então reiniciando com apenas um homem e a família dele. Deus podia ter criado? Deus pode, porque quando não existe, Deus cria. Ele não criou? Criou o homem, não criou? Criou. Mas se tem um, Deus multiplica. É assim que Deus faz. Se tem um, Deus multiplica. O bispo acabou de ministrar aqui sobre o dízimo. Se não tem, Deus cria. Se tem um, Deus multiplica. É assim com Deus. Igual a mulher, quando estava devendo lá para os agiotas, e ela precisava que fosse feita alguma coisa, porque senão ela ia perder os filhos. Vocês lembram dessa passagem? Ela chega então para o homem de Deus e ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Deus não precisa de vários, um só. E Deus multiplicou o azeite e deu vitória para aquela mulher. É a mesma coisa, só que aqui nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando das pessoas. E Deus então aqui, Ele ia resetar todo mundo. Não deu certo. Tudo corrupto. Todo mundo já estava desviado, fazendo tudo errado. Não obedeciam. E Deus se arrependeu. Então Deus falou: o que? Eu vou acabar. Aí Deus pegou Noé, falou com Noé. Noé agora, de uma hora para outra, a vida de Noé faz isso. Porque agora Noé estava comprando um projeto de Deus. Noé agora ouviu Deus falar, então ele iria iniciar uma construção. Ele nunca fez aquilo, mas ele ouviu Deus falar. Irmão, Deus mandou que ele fizesse a arca. Não foi por causa do povo, foi porque Deus queria salvar Noé e a família dele. O propósito de Deus era salvar aquela família. E foi o que Deus fez. Deus então falou para que ele construísse. Irmão, quando Deus falar alguma coisa para você, quando o Senhor falar qualquer coisa, se Deus falar para você fica, você fica. Se Deus falar compra a casa, você compra. Se Deus falar desfaz, você desfaz. Se Deus falar fica aqui, você fica. Se Deus falar vai, você vai. Se Deus não questiona nada, só obedece. Porque quando Deus faz algo assim, Deus está nos salvando. Tem situações que acontecem na nossa vida, irmão, que nós pensamos que é para morrer. Nossa, o inimigo está uma fúria comigo, o inimigo vai me matar. Noé era o inimigo que estava furioso? Não, Deus estava salvando ele. Então, irmãos, a gente precisa entender quando é um socorro de Deus na nossa vida e quando é uma luta, uma batalha. Neste momento, Deus estava salvando aquela família, e o propósito todo que Noé fosse trabalhar era para salvar, para reiniciar a terra. Forte, né? Iria haver um reinício. Tudo que tinha iria acabar. E Deus falou para ele assim: você vai entrar na arca com a sua família. E vai levar os animais, você vai levar
somente. Então Noé começou, então, aquela empreiteira. Noé começou a trabalhar. Ei, Deus quer salvar o teu casamento. Deus quer salvar o teu ministério. Deus quer salvar a tua vida familiar, tua família, a tua casa. Deus quer salvar o teu esposo, tua esposa. O Senhor quer salvar a tua empresa, para que não se acabe. Só que Deus vai usar a sua vida. Diga, Deus vai usar a minha vida. E vai ter que trabalhar, amigo. Ei, vai ter que trabalhar. Você quer vitória na tua vida, no seu casamento? Você quer uma transformação lá na tua casa? Você quer uma união, trazer de volta os filhos que estão tudo espalhado? Você quer uma restauração, né? Um crescimento na tua empresa, na tua vida profissional, financeira? Tem que trabalhar. Comece a trabalhar. O dilúvio vai vir, a situação vai ficar feia, mas Deus quer te dar o escape. Era a arca do socorro, na verdade, do refúgio. Deus estava dando a arca para ele, dando a direção de tudo. Ó, você vai entrar com todos os animais lá, com todos, e você vai entrar com a tua família. Mas aquilo ali não era para a humanidade não, igual todo mundo prega não, irmão. Aquilo ali era para salvar aquela família. Por isso que nós temos que prestar atenção na palavra do Senhor. E então agora se inicia e Noé começa a construir. Imagina as pessoas zombando dele. Talvez tivesse passado algum que ajudasse em alguma coisa e saísse, alguém que fizesse alguma coisa, mas dele ele estava ali sozinho. E imagina as pessoas zombando, rindo, porque era um projeto de Deus para a vida dele, mas parecia uma coisa meia louca, uma coisa meia doida. Como assim uma seca? Não chovia, irmãos. E agora Deus usa a vida de um homem para construir uma arca, porque vai chover. E imagina o que Noé não passou. Só que se você aprender na vida a não dar ouvido para as pessoas, se você aprender na vida a não dar ouvido a ninguém, a somente a Deus, independente de quem seja, você vai prosperar. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Se você aprender a ouvir o que Deus está falando, ter fé, acreditar e fazer, independente do que as pessoas acham, ou pensam, ou falam, você vai prosperar. Veio o dilúvio, Deus falou que ia acontecer, e agora estava nas mãos dele. Faz uma arca. Irmão, está na nossa mão, está nas tuas mãos proteger a sua família. Está nas tuas mãos proteger teu filho, tua casa, tua empresa. Está nas tuas mãos proteger teu casamento. Deus está falando assim, eu quero salvar. E eu estou dando a você a oportunidade de fazer isso. Como que eu vou fazer isso, pastora? Você não sabe como está a minha casa. Como que eu vou fazer? Você não conhece a minha esposa. Eu vou falar, às vezes ela nem ouve, a gente já acaba brigando porque não tem conversa. Você não conhece meu esposo, com ele não tem papo, não tem conversa. A gente vai conversar em casa, é um que vai para o outro lado, outro que fala que eu estou falando besteira, não tem conversa, não ouve, não quer ouvir. Ei, isso eu não tenho resposta para você, sabe por quê? Porque se Deus está falando para entrar na arca, entre sem questionar, porque Ele é que vai fazer. Ele começou a dar a direção. Noé sabia construir uma arca, mas Deus falou, fica tranquilo que eu vou te falar qual é a madeira, que tamanho serão as madeiras, quantos andares serão. A arca tinha 3 andares, né? 3 andares. Vem se falar de prédio agora, mas Deus já havia falado lá atrás, 3 andares, tá? Quem inventou, que acha que inventou primeiro, segundo, terceiro andar, Deus inventou.
Quem fez primeiro foi Deus. Quem fez primeiro foi Noé. Deus dando a direção para ele. Você fica preocupado com o quê? Se Deus vai te dar a estratégia de tudo, Deus vai te dar a direção de tudo, por que você está preocupado? Como vai fazer com a tua empresa? Por que você está preocupado? Ai, pastora, como eu vou crescer? Como eu vou fazer? Ei, reinicia. Lembra? Reinicia tudo, irmão. Não deu certo? Reinicia. Reiniciar, um recomeço na nossa vida, irmão, não é vergonha não. Reinicia a sua vida sentimental. Pastor, a minha vida sentimental é um caos. Eu tento ali, não dá certo. Eu tento aqui, não dá certo. Eu faço isso, não dá certo. Reinicia. Mas reinicia na direção de Deus. Começa novamente na direção de Deus. Deixa Deus direcionar. Deixa Deus conduzir você. Deixa o Senhor falar que hora você tem que falar, que palavra você tem que falar. Fique na dependência, porque o Senhor é aquele que dá até a palavra para você falar com a pessoa. Com Deus não existe coração duro, apertado, mente fechada. Não, na hora que é para falar, Ele vai dizer: olha, fala tal coisa assim para ela, para ele. E a pessoa não terá reação. Sabe por quê? Porque é Deus que está conduzindo. É Deus que está te dando a direção para construir a arca. Deus primeiro vai te salvar, irmão. Deus primeiro vai salvar a tua vida, teu casamento. Deus primeiro vai salvar teu ministério. Deus primeiro vai salvar as áreas da tua vida que está quase morta, quase abandonada. Quase não, abandonada, deixada de lado. E o Senhor está dizendo que quem vai construir essa proteção é você. Quem vai construir a proteção é você mesmo. Mas pastora, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não quero fazer mais, eu não quero orar mais. Irmão, não tem essa de não quero. Você quer a vitória? Você quer a conquista? Você quer a realização? Então hoje aqui neste lugar, só ouço o que Deus está falando com você. Comece a construir o refúgio. Comece a reconstruir o lugar de salvação para a tua vida, para a tua casa. E é você que vai reconstruir, é você que vai construir, você que vai construir para começar novamente. Irmão, não é vergonha a gente começar novamente. Não é uma vergonha. É um privilégio para aqueles que podem. Ah, não deu certo, irmãos. Se eu dizer para você aqui quantas alternativas eu e o bispo tivemos, você vai falar: não acredito. Nós já fizemos. Olha, eu vendi roupa. Eu vendia roupa. Eu cortava cabelo. Eu parei de cortar cabelo porque Deus me mandou parar, né? Mas mesmo assim, eu estava mais envolvida na igreja do que para cortar cabelo. Tivemos uma avícola, não deu certo. Foi um caos, que foi uma perca, foi um roubo muito grande na nossa vida. E foi indo, irmão, em várias coisas, e nenhuma a gente desistiu. E eu não tenho vergonha de chegar para você aqui e dizer que nós tivemos várias frustrações na nossa vida que não deu certo e que nós tivemos que reiniciar. Precisamos reiniciar para dar certo na nossa vida. E eu não tenho vergonha de te dizer isso. Então hoje, Deus está falando conosco aqui neste lugar. Tem gente que vai precisar reiniciar tudo na vida. Tem uns que vai reiniciar somente o casamento. Pastora, meu casamento não está bem. Outros vão reiniciar seu ministério. Outros vão reiniciar, irmãos, outros só vão arrumar um detalhe que está te barrando de prosperar. Mas precisa haver um reinício. E presta bem atenção numa coisa. Quando você for reiniciar, você não vai começar do zero. Deus começou do zero. Irmãos, Deus começou do zero. Não. Deus tinha Noé e a família dele. Deus tinha todos os animais, os seres viventes. Deus não começou do zero. Deus tinha para iniciar.
Você não vai começar do zero, você tem experiência agora. Quando a gente começa algo, a gente tem experiência. Olha, quando eu fui fazer a prova, quando eu fui estudar para a prova, não foi igual eu estudei a primeira vez, porque eu já tinha experiência. Então para mim foi bem mais fácil, porque eu já tinha algo para eu conseguir fazer. Então só foi uma continuidade, mas eu já sabia o caminho qual era. Então assim, você não vai começar do zero, você vai reiniciar com um. Você vai salvar começando do um mesmo. Mas Deus vai prosperar a tua vida. O que não pode, irmão, é você saber que tem que haver um reinício na tua vida e não fazer. Eu tenho que começar novamente. Assumir que precisa começar novamente. Porque as pessoas acham que isso é uma frustração na vida dela, ter que recomeçar. Quantos recomeçaram já, irmãos, e foram bem-sucedidos? A gente estava conversando com um rapaz bem-sucedido, dono de empresas, e ele começando a contar pra gente o início, né, da jornada dele, as percas que ele teve, os sócios que deram uma rasteira nele, ele perdeu muito dinheiro, falamos de milhões. E ele reiniciou. E quantas vezes reiniciou, irmão? Reinicie quantas vezes for necessário, mas não deixa a sua família se acabar, não deixa os teus sonhos se acabarem, não deixa os seus projetos se frustrarem, irmão. Reinicie seus projetos. Talvez você está aqui hoje me ouvindo eu falar isso, e lembrando que um dia você teve na tua mente, no teu coração, o desejo de fazer uma faculdade, o desejo de terminar o seu estudo, o desejo de fazer um curso profissionalizante, mas desistiu. Reinicia isso, irmão. Há um recomeço para nós. Há um recomeço para você. Deus está falando com você hoje. Recomeça. Começa novamente. Não é vergonha. Aquele que reinicia, que recomeça novamente, irmão, você vai tirar tudo aquilo que você sabe que não deu certo. Quantas atitudes erradas que nós tivemos, quantas coisas erradas que nós fizemos, que eu fiz, se eu pudesse voltar atrás eu não faria mais. Então hoje, se eu for fazer, eu não vou fazer mais da mesma forma que eu fiz. Eu vou mudar meu comportamento, eu vou mudar algumas coisas que eu sei que não deram certas e que causaram frustrações. Então nós temos que entender que as coisas acontecem na nossa vida, e não é para uma frustração, não é para parar de fazer, não, é para começar novamente. Você está entendendo? Nós estamos iniciando esse ano, irmãos. Quer prosperar? Comece tudo correto, comece tudo certo. Ah, pastora, é minha vida, como é que eu vou pegar simplesmente, jogar tudo para lá atrás e começar aqui? Simplesmente começar novamente. Como que eu vou recomeçar meu casamento? Ah, agora você vai construir sua arca. Você vai mudar. Quando a gente entra nessa arca, né, da salvação, quando a gente entra na arca, quando a gente está construindo a nossa arca para salvar, esse tratamento é conosco. Essa é uma construção em nós, uma construção em você, que você sabe aonde tem que ser mexido. Cada um de nós sabemos aonde é que nós temos que reconstruir e mexer em nós. É entrar na arca, irmão, sem a mentira, sem mentir. É entrar na arca sem os ciúmes. Irmão, é entrar na arca sem o orgulho. É entrar na arca, irmão, sem a falsidade. Irmão, para entrar na arca e salvar, precisa também lançar perdão, perdoar as pessoas. Você precisa entender que tem que perdoar as pessoas. Eu não consigo, pastora. Não tem essa de não consigo. Antes,
As pessoas falavam assim, ó, servir a Deus é uma porta estreita, e a porta do mundo é uma porta larga. E eu falava, não entendo esse negócio. Mas hoje eu entendo o porquê. Não é Deus que estreita nada, é porque nós temos que fazer a nossa parte. Somos nós que temos que haver uma mudança em nós. Porque você quer entrar numa arca, salvar a tua casa, mas você não quer perdoar as pessoas. Mas eu não fiz nada. Independente, peça perdão. Por que a pessoa não está falando com você? Seja você um homem, uma mulher de coragem, uma pessoa que ame a palavra de Deus, que faça conforme Deus está falando, e vai lá e fala, olha, eu quero te pedir perdão por alguma coisa que eu tenha feito. Você está entendendo? Por algo que eu fiz, que eu tenha feito. Tem uma situação, eu não vou ficar falando o nome aqui porque, né? Mas uma pessoa que eu tenho convívio direto com ela, trabalho junto, e eu percebi que havia uma barreira, alguma coisa, e eu falando para Deus o que estava acontecendo. Aí o Senhor na minha mente falando comigo, ficou uma semana, o Senhor, mais de uma semana, Deus falando isso comigo. E o Senhor fala, pede perdão para ela. O que eu fiz, Senhor? Pede perdão para ela. E eu ensaiei, falei, quer saber? Hoje eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Eu não sabia, eu não estava sem conversar, mas eu sabia que tinha alguma coisa espiritual. E eu fui lá falar, olha, me perdoa. Ela ficou olhando para minha cara. Do quê? Falei, às vezes a gente tem formas de falar, a gente tem maneiras de se expressar que acaba magoando, né? Ela olhou para mim e falou, então você me perdoa. Me perdoa por isso, tal, não sei o quê. Acabou aquela barreira, irmão. E eu sabia, espiritualmente, aquilo caiu por terra. Se houve alguma coisa, o diabo estava usando. Então, mas eu não fiz nada, irmão. Nós não somos santos. Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é perfeito. E infelizmente, nós queremos falar, mas quando as pessoas falam um A pra gente, a gente já vira um... Vamos falar um leão, né? É bom de falar, mas não é bom ouvir. E aí, fica sem falar com as pessoas. Olha para mim, irmão. Olha todos para mim, olha para mim. Esse negócio de ficar sem conversar com as pessoas não é de Deus. Não é de Deus. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Eu trabalhei isso na minha vida. Quando nós éramos solteiros em casa, quando brigava, ficava sem conversar, ficava 1 ano sem conversar quase, com um irmão dentro de casa. Tá aqui minha família, minhas irmãs, nós não éramos assim. Ficava sem conversar. Tá repreendido, é isso que o diabo quer que a gente faça. Sabe por quê? Porque a nossa família é o apoio, que por mais que a gente tenha uma desavença, alguma situação, é a minha família que eu sei que vai torcer e orar por mim. E o diabo quer o quê? Que afaste. Então você tem que entrar na arca com isso na sua mente. Não importa, eu peço perdão. Arruma as coisas, irmão. Reconstrói. Você vai reconstruir seu casamento, sabe como? Mudando o seu posicionamento. Mas a senhora não sabe. Você não sabe como que o meu esposo é. Você não sabe como eu sou tratada pela minha esposa. É você que tem que mudar primeiro. Muda você no seu falar, muda você no seu agir, muda você na maneira de começar a aceitar as coisas, a agradar. Irmão, o problema da gente é que nós queremos ser agradados e a gente não quer agradar. A gente só quer dar o bem quando a gente recebe o bem. Ao contrário do que a palavra fala. Amar aqueles que te amam é fácil. Tem que amar aquele que não te ama. Quer entrar aí? Quer que eu continue, irmão? É para construir a arca. A salvação da nossa família às vezes está na nossa mão. A gente culpa nossos filhos por alguma atitude deles, mas um gesto nosso vai mudar as coisas. Uma transformação na maneira de falar, irmão.
na maneira de agir. Eu não vou ficar levando comidinha na mão de ninguém. Por que não, irmão? Mas e se ficar doente e precisar que receber uma comidinha na mão? Quem vai te levar? Está repreendido, pastora? Não está repreendido nada. Nós precisamos ser a diferença. Quer salvar a tua casa, o teu casamento, tua família? Quer salvar seus filhos? Seja um exemplo dentro da sua casa. Pai, homem, seja exemplo na tua casa. Você quer que a sua filha... Quem aqui é pai e tem mulher? Filha, mulher, vai lá, mulher. Você gostaria de saber que a tua filha está sendo maltratada por algum namorado, pelo noivo, pelo marido? Ninguém. Meu Deus, que a gente não cria filho para isso? Pois então trate bem a sua esposa. Porque imagina o pai dela sabendo que ela está sofrendo, ou a mãe, e vice-versa, irmã. Quer seu casamento restaurado? Trate bem seu marido. Muda o seu comportamento, muda a sua maneira de falar. Olha para mim, mulher não manda no marido. Mulher acompanha, é auxiliadora, uma ajudadora, mas não manda. A gente brinca tudo, mas se ele quiser usar vermelho com preto, deixa ele usar, irmão. Não, a irmã quer mandar em tudo, aí ele se injuria porque se sente mandado. Irmã, salva, constrói a sua arca para salvar o teu casamento. Constrói a tua arca com teus filhos. Ei, se eles têm problemas, o meu também tem, e eu também tenho. E nós precisamos aprender a conversar e não julgar. Como nós pais pecamos quando vamos conversar com nossos filhos, porque em vez da gente auxiliar, a gente julga logo de cara. Mas quando vem um de fora para se conversar com a gente, se aconselhar, nós somos uns amores. Se a mesma situação que ele lá me contar, eu vou dar um carinho, vamos orar junto, mas se o meu filho me contar a mesma, pronto. Quem mandou você fazer isso? Constrói a sua arca. É uma palavra que não tira muito glória, né? Mas se nós queremos salvar, entrar na arca, precisamos aprender a construir. Se está na minha mão, se está na tua mão, começa tudo novo, reinicia, assim como Deus fez com a terra, com o ser humano. Reinicia seu casamento, não é zero não, porque você tem seu esposo, você tem sua esposa, você tem sua casa. Reinicia tudo, organiza a tua casa, organiza teu lar, organiza a tua vida. Mas eu estou até aqui, pastora, por culpa sua. Divide as coisas com as pessoas da tua casa, porque nós queremos sugar tudo. Nós queremos que seja tudo feito do nosso jeito. Estou dizendo isso por mim, viu, irmãos? Por mim. Então aprenda hoje aqui a construir a sua arca. Constrói, porque Deus está falando hoje conosco. Deus falou tanto comigo isso. Não é o irmão que vai... a gente até ajuda em oração, que nem a Norma veio aqui. Ora por mim, a gente ora. Mas se você não mudar seu comportamento, se você não mudar sua maneira de ser, o diabo vai continuar reinando. Viu? E não vai mudar nada. Então hoje, presta bem atenção. Para que, irmãos, sermos falsos um com o outro? Irmão, para que falar mal um do outro? O que a gente ganha falando mal do nosso irmão? Vocês, quando for conversar com alguém, amigo, o que ganha falando mal do irmão? Fala para mim. Um comentáriozinho. Não vamos falar que é fofoca não, falar que é comentário mais bonito. Comentário maldoso. O que a gente ganha com isso, irmão? Colocando um contra o outro.
Ao passo que nós temos que nos unir, nós somos do reino, nós precisamos juntar, nós não podemos espalhar. Então a gente precisa primeiro, se não dá o certo, vamos reiniciar hoje, mas vamos reiniciar mudando o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Está na hora de você abrir sua visão e entender que você pode. Confia em você. É você que não confia em você mesmo. Confia em você, irmão. Nós podemos. Você pode isso. Reinicia na tua empresa. Pastora, eu tomei um calote. Reinicia, começa de novo. Agora você sabe onde errou, não vai mais permitir. Não para, não para. Reinicia. Porque até Deus se arrependeu do que ele fez. Até Deus se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu de ter feito o homem. E às vezes, quantas coisas eu me arrependo. Quantas coisas você fez que você se arrepende? É só você reiniciar hoje, dizer: isso nunca mais eu faço. Aqui, a partir de hoje, eu vou mudar a minha maneira de falar, de agir, a minha maneira de comunicar com as pessoas. Eu vou mudar isso em mim. Vou mudar esse orgulho bobo, esse ciúme besta, idiota. Não vai permitir mais que isso faça parte da tua vida. Reinicia, irmão, hoje aqui neste lugar. Você está conseguindo entender a dimensão disso? O diabo tem conseguido roubar a paz, tem conseguido roubar a união, tem conseguido, irmãos, a gente ora sim, a gente conversa sim, mas não vai resolver se o comportamento não mudar. Então, entra na arca, mas entra na arca diferente, transformado. E não estou falando transformação de roupa, de cabelo, não, é de dentro para fora. Reinicia. Olha para o teu irmão e fala: reinicia, irmão. Confia em Deus. Amém? Há um recomeço para nós, irmãos. Olha, não é feio recomeçar. Quantas pessoas na Bíblia que, se você ler e você prestar atenção, recomeçaram. E eu já falei aqui sobre Jacó. Jacó era rico, mas ele largou tudo para reiniciar, para recomeçar tudo novamente. Por causa da perseguição do irmão dele, Jacó largou toda a riqueza, ele era rico, e começou tudo novamente em outro lugar. Em outro lugar. Pessoas que ele não tinha comunhão, não tinha afinidade, mas ele recomeçou tudo novamente. E Deus o prosperou. Ele foi abençoado, honrado. Aí você olha, vai olhando, irmãos, vai lendo para você ver. Jacó aconteceu isso, Ruth aconteceu isso. Ruth era uma mulher de Moabe, uma mulher moabita. De repente, chega uma situação, olha o vendaval que acha que é para ela morrer. Não, Deus querendo salvar. A sogra dela falou: vai você para sua terra, você vai para a sua, sirva seus deuses. Ela falou: eu não, você viu o seu Deus. Ela reiniciou, indo para um lugar desconhecido para ela, um povo que tinha outra cultura. E foi café e coragem. Você já foi para outro país? Deve ser horrível, né? Você não saber a língua, a cultura, porque cada lugar tem uma cultura, tem uma comida. Aqui no Brasil, que é o mesmo país, você vai nos estados, você vê que são culturas diferentes, né? Pastora Débora, que viaja bastante, não é assim? Tem comidas que você nunca viu. Outro lugar come feijão de um jeito. Lá no Nordeste não come feijão igual o nosso aqui, não. Come feijão verde, feijão não sei o que, não é? Então, isso nós estamos falando dentro do nosso país, que fala a mesma língua. Ela foi para outro lugar, outra cultura, casou com um homem rico, reiniciou e Deus a honrou, Deus prosperou. Moisés matou um homem. Moisés era rico, Moisés vivia no palácio, Moisés tinha de tudo, mas ele matou o egípcio. O que aconteceu com Moisés? Moisés
Reiniciou na onde? No Egito, no deserto. Moisés foi reiniciar. Então por que a gente acha que é uma vergonha reiniciar? Errou, para. Está errando, para, irmão. Você sabe que está errado? Para agora. Pastor, eu estou pecando, para agora. O pecado só entra quando a gente deixa. Pecado é concedido. Pecado é concedido. Então para. Moisés matou o homem, escondeu. Aí as pessoas falam: mas você, quem é você para falar com a gente? Você matou, vai matar a gente igual matou o soldado? O homem. Moisés então foi reiniciar a vida dele no deserto. Aí quando ele reinicia tudo, que ele fala com Deus e começa novamente, Deus acrescenta na vida daquele homem e ele volta para aquele lugar honrado. Honrado. E se a gente for ficar falando, nós ainda vamos trazer um monte para vocês aqui que começou, que reiniciou. Então está na hora de você reiniciar. Não ter medo da mudança. Se Deus está falando, sabe? Ei, reinicia seu ministério, recomeça. Não permita não fazer a obra de Deus, porque alguém falou alguma coisa, porque uma situação aconteceu, porque eu não sei o que foi, mas reinicia hoje. Deus tem um propósito muito grande na tua vida. E o dom que Deus te deu, Ele vai cobrar, viu? O dom que o Senhor coloca, que nos dá, o Senhor vai cobrar lá na frente, se a gente não usar, tá? Porque tem pessoas que precisam, que vêm, que precisam da palavra, precisam da sua ajuda, e é o dom que você não usa, e Deus vai cobrar. Ei, o que você fez com o dom que eu te dei e você não usou? Deus vai cobrar. Então para de ficar, irmãos, dando jeitinho. Não precisa. Não precisa ficar dando jeitinho para nada. Não precisa ficar dando desculpa para nada. Deus, o Senhor sabe, né, Deus, do meu coração, eu gostaria de fazer, mas o Senhor sabe, para, irmão. Deus sabe, Deus fala, faz, e você dá desculpa para Ele. Aí Deus pega e fala para mim, vamos supor, Deus, um exemplo. Deus fala para mim ministrar, eu falo, Deus, o Senhor sabe, né, que eu não... Eu vou dar desculpa para Deus, se Deus está falando comigo e Ele me conhece. Sem desculpa, tá? Para de dar desculpa para Deus, porque Deus vai cobrar de você. Isso vai para a balança, hein? Isso vai para a balança. Tem pessoas que dependem de você e você fica aí, reinicia, irmão. Começa novamente. Começa novamente na tua casa. Começa novamente com a tua família, sabe? No meu trabalho, eu me deparo com muitas situações. Essa semana, eu me deparei numa situação com uma mãe e uma filha que quase que eu pus a mão nela para orar. Mas eu não posso. Eu ainda falei alguma coisinha, mas eu não posso. A mulher desorientada, com uma raiva da filha, a filha também com uma raiva da mãe. Aí você olha assim e fala, meu Deus, falta um reinício, um começo neste lugar para começar novamente e começar certo, porque nós vemos as coisas que estão erradas, irmão, está desandando. Para. Se você está vendo que o seu filho está fazendo errado, você vai parar ele. Se ele está indo para um caminho errado, você vai parar ele. Aí pode começar, para. Ele vai reiniciar de novo, porque você não vai permitir. Agora imagina Deus com nós. O Senhor olha para a gente e fala, não, meu filho, não vai por aí. A direção é essa, irmãos. Deus vai direcionar. Deus vai ensinar. Você não precisa se preocupar como, que hora, como vai fazer. Não, só faz o que Deus falar. Só se posicione e faz o que Deus falar. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Chega de sofrer, irmão. Chega de sofrer. Ei, se você parar para olhar a tua vida, eu mesmo tenho menos para viver do que eu já vivi. Eu tenho menos para viver. Às vezes eu brinco com o Rafa, eu falo, Rafa, eu e o seu pai temos dias contados.
Por mais que a gente viva até 70 anos, você sabe disso. 20 anos, eu já vivi 50. E aí você vai perder mais quanto tempo da tua vida? Eu te pergunto, quanto tempo? E vocês, jovem, vai esperar chegar a 50 anos para aprender? Reinicia. Começa tudo certo. Anda no caminho certo. Anda na direção de Deus. Porque Deus vai te honrar. Muitos caminhos dolorosos você não vai passar. Muitas dores não vai sofrer. Porque começou tudo certo, irmão. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer um recomeço na sua vida. Um recomeço para a obra dEle. Para com esse negócio de se isolar. Sabe? Eu não vou ficar com irmão nenhum na igreja mais. Eu não vou. Não faça isso, irmão. Porque é na comunhão. Deus fala na palavra dEle que na comunhão da igreja, quando nós nos juntamos para orar, nós temos força. O inferno não prevalece contra a igreja. E o que o diabo quer? Separar, desunir. Porque se nós ficarmos sozinhos, nós vamos ser presas fáceis. Ele vai atacar quem está vulnerável. Então hoje, reinicia hoje. Reinicia na tua vida. Eu não sei qual é a área da tua vida, não, você sabe. Mas reinicia. Começa a investir em você. Se prepara, irmão. Se prepara porque vai vir coisa nova. A palavra de Deus não foi que nós vamos fazer o que nós não tínhamos feito, não é? Nós vamos fazer coisas novas, coisas que eu nunca fiz. É o que Deus tem, não é isso? Então foi a palavra de Deus. Então se prepara para isso. Se prepara, muda tudo. Sabe, se você tiver que chegar na sua casa, fazer uma limpa na tua casa, irmão, ó, chega lá, tudo que você não usa, tudo que é velho, rasgado, estragado, irmão, ó, reinicia tudo, entendeu? Reinicia tudo. Ah, pastora, meu copo está quebrado, eu vou jogar, eu só tenho um. Quebrado, joga fora. Não se preocupa não, que se não tem Deus, cria. O que nós temos que entender é pôr em prática a palavra de Deus na tua vida. É pôr em prática a palavra de Deus na nossa vida, para que se cumpra o melhor dele na nossa vida. Você quer um ano 2025? Você quantas pessoas você mandou mensagem dizendo assim, ó, feliz 2025, que esse ano de 2025 seja um ano de vitória? Você tem as contas disso? Não, né? Quantas mensagens você recebeu? Quantas? Agora, quantas você fez valer na tua vida? Porque nós recebemos um monte. Quantas eu fiz valer na minha vida? Que este ano vai ser um ano de vitória. Mas para isso acontecer, precisa de mim. Precisa de mim. Eu não ter medo de tomar um posicionamento. Deus está falando para fazer, faça, irmão. Faz, irmão. Levanta. Fala, eu sou a nova pessoa. Esse ano tem que ser diferente, porque eu vou ser diferente. Deus quer usar a tua vida, sabe? Deus quer ver você testemunhando, irmão, vivendo o melhor que Ele tem, fazendo viagens. Quantos aqui esse final de ano ouve as pessoas viajar, e fulano foi viajar, não sei quem foi viajar, eu queria tanto ir viajar. Irmão, você queria ou quer? Porque se você quer, começa novamente. Começa hoje. Vai fazendo um plano para você viajar até o final do ano. Você já pagou. Reinicia. Acaba com essa cultura, sabe? Começa a fazer algo novo. A mudar. Muda a tua mente. Às vezes eu brinco com uma pessoa que fala assim, ó, você está com mente de velho, hein? Fala, tá mais velho que eu. Às vezes eu brinco, né? Mas é uma verdade. Às vezes a gente dá uma vacilada, né? Irmão, eu quero orar com você. Por quê? Porque é uma palavra que você tem que tomar uma decisão. Reinicia no seu ministério, na tua igreja. Reinicia suas amizades. Ó, eu vou te dizer uma coisa muito importante.
Deus está falando aqui. Na arca entrou somente quem? Noé e... Então, irmão, não adianta você querer levar o amigo do amigo junto dentro da arca, porque Deus fechou a porta e não deixou abrir. A arca é para você e sua família. A arca, fala assim, ó, a arca é para mim e minha família. Fala, dou o que doer. Sabe por quê? Às vezes as pessoas saem da nossa vida e a gente chora. Eu posso te dizer isso. Quantas pessoas? Mas a gente não entende o motivo. Às vezes a pessoa por trás de você falava mal e você não sabia. Por trás não torcia como você achava que torcia por você. Acabava até lançando coisas ruins. Às vezes a gente não sabe, mas Deus sabe, porque Deus, ele vê tudo. Então, se a pessoa saiu da tua vida, você aproveitou enquanto ela estava perto? Glória a Deus. Se não aproveitou, só lamento. Agora já foi, já era, saiu, para de chorar. Tem gente que você vai ter que deixar ir. Deixa sair da sua vida. Para de ficar se humilhando, segurando. Tem gente que se humilha. Irmão, não é para ser, não é. Na arca vai entrar você e a sua família. Então deixa quem tem que ir e recomeça com quem tem que ficar. Para de sofrer. Para de sofrer por quem nem liga para você. Não sofre por você porque você está sofrendo. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus direcionar a tua vida. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Quanto tempo da tua vida você já perdeu? Reinicia, ó. Tirando essa tristeza do teu coração. Tirando essa mágoa do teu coração, irmãos. O diabo tem roubado seu tempo. O diabo tem roubado. Quando a gente tem mágoa no coração, ódio de alguém, uma indiferença de alguém, a nossa oração não sobe. As nossas orações são retidas. Então, se você quer ser abençoado, bem-sucedido na vida, ouça as instruções. Instruções prospera, sabia? Instruções transforma. Eu não estou aqui para emocionar ninguém, não, irmão. Eu não preciso. Eu não preciso emocionar ninguém. Emoção passa, né, irmão? Instrução não. Quando a gente é instruído e a gente pega a instrução, nós vamos aprender, vamos crescer. Eu estou aqui hoje usando o dom que Deus me deu, porque na verdade tem gente aqui que nem me conhece. Tem gente aqui que sabe, a pastora Silvia, mas você não sabe nem no que eu sou formada. Não sabe nem qual é a minha formação acadêmica, não sabe. Eu sou formada de uma coisa, eu trabalho de outra, nem sabe. Mas eu estou aqui usando o dom que Deus me deu para falar com você hoje. E Deus quer usar a sua vida para falar com alguém, e você não está deixando, porque você se sente inútil, porque você se sente inferior, porque tem aí uma tristeza no teu coração, porque alguém te magoou e você se frustrou. Reinicia hoje. Começa hoje. Começa a fazer com desejo no teu coração, como se fosse o primeiro dia. E você já tem bagagem. Você não vai começar do zero. Você já tem experiência. Você já tem caminho para andar, você sabe como andar. Agora começa diferente. Não cometa os mesmos erros. Não guarda solidão no teu coração. Vai dormir, se sente sozinho, não. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Está repreendido. Recomeça isso hoje, irmão. Toma uma decisão hoje aqui neste lugar. Nós vamos adorar a Deus. E enquanto isso você vai falar com o Senhor, porque isso tem que ser particular, ou não é? É ou não é? Feche os seus olhos. Não liga para ninguém agora, tá bom? Você que quer esse reinício, reiniciar, dá um reset. Eu quero dar um reset na minha vida. Até aqui parou, tudo isso aqui parou.
Essa humilhação que eu tenho vivido parou. Essa situação que eu me humilho, que eu me exponho, parou. Findou aqui. Findou aqui hoje. Porque eu vou reiniciar a minha vida. Eu vou começar. Vamos adorar a Deus? Enquanto isso, você vai falando com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus tremendo, para reiniciar uma nação. Então é só você se pôr e deixar Deus trabalhar.